olhadinha, então, o que disse o outro irmão, Eduardo Bolsonaro. Ele fez post nas redes sociais sobre a operação e escreveu: o mandado de apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro, ou seja, durante o recesso, logo após a super live que reuniu pela primeira vez reuniu Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e eu. Alexandre de Moraes escreveu os mandados, tudo confeccionado entre meia-noite e 6 horas de hoje, ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionado ao Carlos. O mandado era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal e das demais pessoas que, porventura, estivessem na residência. Foi perguntado se o senador Flávio estava hospedado na casa. Respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com o meu aparelho e não com o do senador junto. Se todos fossem isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. Foi apreendido material de Tércio, assessor do presidente Bolsonaro, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. Um abuso. A gente trouxe essa informação para vocês no início do jornal, mas só interrompendo aqui um pouquinho, o Eduardo está tentando dar a entender de que toda a operação foi por causa da live, foi para aproveitar que eles estavam todos juntos, mas vamos continuar lendo aqui. O laptop e o tablet continham o nome de Tércio na tela de início e ele desbloqueou os aparelhos diante da PF, não adiantou. Em razão dos excessos, contatamos os advogados da família que se deslocaram para o endereço, mas a PF não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que chegassem e mantiveram a apreensão dos bens do assessor do presidente Bolsonaro. Esse estado de coisas não pode permanecer, não pode uma ordem judicial ter uma ampliação dessa forma. Isso é ato ilegal, além de imoral. Clarissa Oliveira aqui comigo. Clarissa, ainda estou tentando entender com a Polícia Federal por que foi levado o aparelho, né, confirmar com ele se foi levado ou não o aparelho do Tércio, mas tem uma intenção política bem clara ali do Eduardo de dizer que a operação coincide com a Super Live, coincide com o momento em que eles estão todos reunidos. Efetivamente coincide, será que tem um sentido político nisso? Coincide e, do ponto de vista político, Raquel, é munição para o bolsonarismo. Eu acredito que a partir da hora em que a gente está falando de um evento que sabidamente iria reunir neste endereço o pai Bolsonaro e todos os irmãos, e em tese imagina-se que eles possivelmente teriam passado a noite lá, isso acaba sim vindo como uma informação que acaba subsidiando o discurso político da família Bolsonaro. Cabe aí, claro, a investigação avançando, a gente entender se há uma causa específica, como que se chegou a essa data para execução desse mandado, quando se chegou a essa data, mas independentemente disso, do ponto de vista político, é exatamente o discurso que eles têm a oportunidade de levar para suas bases. A gente sabe que essa tese da perseguição política, como a gente estava falando antes, subsidia há muito tempo a estratégia político-eleitoral do bolsonarismo. É parte do plano bolsonarista apontar essa perseguição como forma de manter a base eleitoral bem mobilizada e muitas vezes conquistar votos. É uma maneira de você aumentar o acirramento político, a polarização política, e a gente sabe que essa polarização é fundamental para a sobrevida política de Jair Bolsonaro, dos seus filhos, seus familiares e seu grupo político. Também é muito importante, do ponto de vista político-eleitoral, para o PT também. Eles têm também um interesse em manter acesa essa rivalidade entre Lula e Bolsonaro. Essa dinâmica de arqui-inimigos é o que alimenta muito do potencial de voto de cada um desses lados. Então, essa narrativa toda da perseguição, ela sai fortalecida por essa, entre aspas, coincidência entre a data de execução dos mandados de busca e apreensão e a tal da Super Live ali, protagonizada pela família Bolsonaro, pelo pai e os irmãos ali, um ponto aí relevante e interessante a ser tratado do ponto de vista político, Raquel.